Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Vamos começar o nosso evangelho de hoje, que é a continuação dos nossos evangelhos no lar, né? Então, nesse momento, eu quero agradecer a presença de todos aqui, de todos os encarnados, de todos os desencarnados que acompanham o nosso evangelho todos os dias, né? Então, nesse momento, vamos acalmando os nossos corações, entregando a Deus todas as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas dores, os nossos medos, toda a nossa ansiedade. E dessa maneira, devagarzinho, vamos nos esvaziando de nós, para que nesse momento, na Tua presença, Senhor, na Tua presença, Jesus, humildemente pedimos para que vocês nos preencham de Ti, com Seu amor, a paciência, a fé, o carinho, com todas aquelas qualidades que o Senhor já colocou dentro de nós, Senhor, desde o dia da nossa criação. Elevamos o nosso pensamento e nos sintonizamos nesse momento com esses irmãos de luz que tão carinhosamente todos os dias vêm no nosso evangelho, vêm até a nossa casa nos abençoar, e que nesse momento abrimos as portas da nossa casa para que ela seja completamente envolvida em luz e em amor. Agradeço ao meu mentor pessoal, esse irmão querido que me acompanha em todos os momentos do dia. E humildemente, Jesus, te convidamos para fazer parte desse evangelho. E com tantos afazeres, em tantos lugares, Jesus, você está aqui. Você sempre está aqui. Obrigada. Obrigada. Que essa luz desse evangelho possa envolver todos os nossos entes queridos que não estão participando conosco nesse momento, possa envolver todas as casas daqueles que mais amamos, e assim, calmos, harmonizados, nós pedimos licença para iniciar o nosso evangelho no lar. E que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar continuidade ao nosso evangelho de ontem. E a gente parou nessa parte. Nós estamos na introdução ainda, no segundo ponto da introdução, que fala a autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. E nós terminamos ontem assim: a única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações feitas espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Nós terminamos a leitura aí, então hoje a gente continua. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos princípios básicos da doutrina espírita. Então a gente não está falando aqui que são comunicações de eu quero conversar com a minha mãe que já desencarnou, eu quero saber como que está o fulano. Não. Aqui a gente está falando das comunicações relativas que se referem aos princípios básicos da doutrina espírita. Então a gente está falando aqui das comunicações, das mensagens, dos ensinamentos enviados por Deus. A experiência demonstra que quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diversos lugares ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica, se não pela forma, pelo menos pelo conteúdo. Portanto, se ocorrer a um espírito formular uma teoria personalizada, baseada em suas próprias ideias e longe de ser verdade, uma verdade universal,
pode-se estar certo de que essa teoria ficará circunscrita e limitada, e cairá diante de uma unanimidade das instruções vindas de todas as partes de maneira idêntica, como já demonstraram vários exemplos. É essa unanimidade que faz cair todas as teorias parciais que surgiram na origem do Espiritismo, época em que cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes mesmo de se conhecerem as grandes leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Essa é a base em que é engraçado esse negócio de mundo visível e mundo invisível. A gente tem tanta dificuldade de acreditar nas coisas invisíveis, mas é engraçado porque acredita-se num vírus, acredita-se numa bactéria, acredita-se no ar. Alguém duvida que o ar exista? Mas a gente não pode ver, a não ser que a gente pode sentir, a não ser que de repente tenha um vento, uma ventania, e ainda assim não enxergamos, sentimos, né? É engraçado isso, porque a gente não vê, mesmo sentindo. E é engraçado porque quando são coisas vindas de Deus, que na verdade todas essas coisas são vindas de Deus, porque quem criou foi Ele, mas quando são assuntos relacionados a Deus, as pessoas têm dificuldade de acreditar. E hoje a ciência já está comprovando, aliás, gente, já está mais do que comprovado. E a manifestação dos espíritos, elas não acontecem somente no espiritismo. É isso que é engraçado. Às vezes a gente fala de espiritismo, e as pessoas ficam assim. Mas as manifestações dos espíritos acontecem em todas as religiões, em todas, né? É divulgado de uma maneira diferente. A inspiração acontece em todas as religiões. A influência dos espíritos acontece em todas as religiões. Mas quem vem falar disso, quem vem explicar isso, é o espiritismo, né? É só essa a diferença. Tanto que o espiritismo não quer converter ninguém. Fica onde você está. Esse lugar te faz uma pessoa melhor? Fica onde você está. Isso que é o importante. A única diferença é que a gente vem simplesmente explicar de uma maneira racional. Então os espíritos mesmo, eles mesmos trazem as instruções para lidar com eles. Né? Que lembrando, eles somos nós, gente, porque a hora que a gente desencarnar, a gente vai estar na turma de lá, mas a gente vai estar do mesmo jeito, né? Então, que conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Ninguém tem a menor dificuldade de entender a gravidade. É uma lei. É uma lei. Você não enxerga essa lei, mas se você pular do prédio, você cai. E você pode ser bom ou ser ruim. Não importa. A lei funciona. Lei é lei. E existem as leis universais, as leis divinas, que são leis. E elas se aplicam a todos. Se você é uma pessoa ruim ou se você é uma pessoa boa, se aplica a todos. A todos. Porque são leis que Deus criou para reger todo o universo. E enxergando ou não, acreditando ou não, elas são precisas, pois elas são leis. Tá? Essa é uma base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o damos por verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém, acreditai em tal coisa, porque estamos vos dizendo, de maneira nenhuma, nada é imposto. Aos nossos próprios olhos, a nossa opinião é apenas uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto sermos tão falíveis quanto qualquer outra pessoa. Não é porque um princípio nos foi ensinado que devemos tomá-lo por verdadeiro, mas sim porque ele teve a aprovação geral. Veio de vários lugares, de forma idêntica, se não pelo conteúdo, pelo formato, com mensagens morais.
com mensagens morais. Na posição em que nos encontramos, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios espalhados pelos diversos pontos do globo, isso na época do Evangelho, tá bom, gente? Em 1850, não sei quanto. Temos condições de analisar os princípios sob os quais essa concordância se estabelece. Essa observação é que nos tem guiado até agora e guiará novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. É assim que, ao estudarmos atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto da França quanto do estrangeiro, reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há uma tendência para se entrar num novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Olha o convite à evolução, né? Olha o convite à evolução. Vamos melhorar? Esse convite, assim, traduzindo vamos melhorar? Tá na hora? Tá na hora de melhorar, né? Falando de um jeito assim, bem humano, grosseiro, mas é isso. É esse o convite. Subir um nível na nossa evolução moral, né? Essas revelações, às vezes feitas com palavras de sentido oculto, muitas vezes passaram despercebidas pelos que as receberam. Muitos outros acreditaram tê-las obtido com exclusividade. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Apenas a coincidência lhes dá a seriedade. Depois, chegado o momento de revelá-las à luz da publicidade, cada um se lembrará de ter recebido instruções do mesmo teor. É engraçado, sabe quando você tem acesso a uma informação que você nunca teve? Isso é engraçado, né? Sabe aquela história assim, de que agora você cismou que você quer um carro. Você nunca tinha visto o carro na rua, de repente agora todo mundo tem o carro, gente. Como assim? Você olha o carro, tá pra tudo que é lugar. Não é assim que acontece? Isso com tudo. E isso normalmente é com um assunto. De repente você se desperta para determinado assunto, você nunca tinha ouvido falar dele, e você fala, gente, isso é genial, eu quero saber um pouco mais disso, e de repente esse assunto está em todos os lugares, e você fala, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto, e de repente agora esse assunto aparece em todos os lugares que eu vou buscar, eu escuto alguma coisa, está falando daquela ideia que me despertou. É assim que acontece. É assim que acontece. Então aqui ele fala, tomadas isoladas, elas seriam sem valor para nós. Apenas a coincidência lhes dá a seriedade. Depois, chegado o momento de revelá-las à luz da publicidade, cada um se lembrará de ter recebido instruções do mesmo teor. Olha só, que incrível. Você fala, verdade, gente, eu já tinha visto isso. Olha só. É este movimento geral que observamos e estudamos com a assistência de nossos guias espirituais, que nos auxiliam a julgar a oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. A espiritualidade orienta, calma, ainda não é o momento. Espera um pouco. Tem coisas que são demais. Por que Jesus falava por parábolas? Jesus não podia chegar e falar na lata o que ele queria falar? Mas por que ele falava por parábolas? Porque algumas pessoas estavam preparadas para determinadas verdades, outras ainda não. Então Jesus contava as parábolas. Se a gente for analisar, e aqui a gente vai falar um pouquinho para frente, né, da linguagem que era usada, hoje em dia para nós é uma linguagem mais assim, mas na época de Jesus, nas parábolas, eram coisas assim chocantes. Como, por exemplo, a do bom samaritano, que pega o samaritano para ser o que vai ajudar o próximo. Gente, era um escândalo na época. E Jesus usava essas linguagens assim para causar realmente esse choque, esse escândalo, para que quem tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus não agredia ninguém. Nunca, gente. Deus, Jesus... Gente, a gente mede Jesus e a gente mede Deus com sentimentos humanos.
é a nossa medida de generosidade, a nossa medida de compaixão, a nossa medida de amor. Gente, Deus é perfeito. Deus é amor infinito. Jesus é amor infinito. Infinito. Então, se você pegar o infinito menos 1, já não é. Já não é. Então, a gente tem que entender que essa espiritualidade, é dessa ordem de espíritos que a gente está falando, que vem respeitosamente colocar aquilo para quem já está preparado. Que é o que acontece. Por isso que Jesus falava por parábolas. Porque quem estava preparado entendia. Quem não estava... Mas você vê, já faz 2000 anos que a gente está falando sobre essa história. E até agora tem muita coisa que a gente ainda não entendeu das parábolas. Quando você vai entender, você fala, gente, foi isso que ele quis dizer. Porque olha quanto tempo a gente precisou para amadurecer, para aceitar, e quanto tempo a gente demora para colocar em prática, né? Olha só. Então, por isso, auxiliam a julgar a oportunidade de fazermos ou não alguma coisa, tudo no seu momento certo. Quantos de nós, gente, vamos pegar isso agora pra gente, né? Nos nossos evangelhos? E eu nessa história. Porque o outro é fácil, né? Ai, ele não entende de jeito nenhum. Tá bom, mas eu entendi. E eu nessa história, né? Quantas vezes a gente escuta uma coisa e depois de tanto tempo você fala, nossa, agora eu entendi. E nunca Jesus violentou o nosso grau de entendimento, nunca. Mas ele sempre esteve ali com a gente, falando, ele nunca desistiu. Não desiste, gente. Nossa, Jesus é persistente, viu? Gente do céu, tem hora que a persistência dele, a gente fala, ai, meu Deus do céu. E ele tá lá, persistente do nosso lado, amorosamente. E quando a gente fala entendi, ele se alegra. Em vez dele falar, finalmente. Olha como a gente tá tão longe, né? Como a gente tá longe. Ai, Jesus é tão incrível, oh meu Deus do céu. Até nisso ele ensina a gente. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que se encontrará daqui para frente o critério da verdade. O que fez o sucesso da aceitação da doutrina espírita formulada em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, gente, para quem não sabe, é um livro de perguntas e respostas, né? Às vezes fala, o Livro dos Espíritos parece que é um livro de magia, né? De poção. Não, é um livro de perguntas e respostas. Que é Deus? Perguntas sobre sociedade, perguntas sobre por que existe toda essa diferença social. Por quê? Por que um nasceu lá no meio da África passando fome, na miséria absoluta? E de repente eu nasci aqui, por que Deus me preferiu? Né? Então perguntas de tudo que você pode imaginar. Então é um livro de perguntas e respostas, que vem trazer a doutrina dos espíritos. Então o que a espiritualidade superior fala sobre todas essas nossas questões do dia a dia, sobre as dificuldades, sobre as misérias, sobre as doenças, sobre tudo. Então, independente de religião, é um livro interessantíssimo de se ler, que a gente deveria ler, deveria estudar, na verdade, né? Então, vamos lá. É nele que se encontrará daqui para frente o critério da verdade. O que fez o sucesso da aceitação da doutrina espírita formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda parte cada um pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação dos ensinamentos que estes livros contêm.
Se os espíritos tivessem vindo de todos os lugares a contradizê-los, estes livros teriam já há muito tempo sofrido o destino de todas as criações fantasiosas. O próprio apoio da imprensa não os salvaria do naufrágio, mas, embora não tendo contado com esse apoio, eles rapidamente abriram seus caminhos e avançaram com segurança. Isso, gente, tem uma frase da pastora Ludmila que eu amo de paixão, que explica exatamente o que é. Fala, quando Deus diz, assim é. Se Deus diz, assim é. Se Deus diz, assim é. Então, quando é chegados os tempos, quando é chegado os tempos de transformação, de reforma moral, de reforma íntima, gente, pode ser o que for. Se Deus diz, assim é. Está no momento da humanidade conhecer determinada verdade. Filho, mas você pode queimar tudo que é gráfica, pode cair a internet, pode ser o que for. Jesus não tinha nada disso. Em 3 anos, olha o que ele fez. Gente, Jesus tinha o chinelo e o burro, porque de resto ele não tinha mais nada. Em 3 anos, olha a mensagem dele. 2000 anos depois a gente ainda está tentando, a gente está estudando para entender a mensagem desse homem, gente. Jesus, perdão, desculpa. Desse homem não, né? Você entendeu. Perdão. Né? Olha isso. Porque se Deus diz, assim é. Acabou. Vai acontecer. Então, nesse momento, profetiza na sua vida. O que vai acontecer? E se Deus diz, assim é. Se for para acontecer, vai acontecer. E se não for para acontecer, você pode ter certeza é porque você está pedindo uma coisa que você não faz a menor ideia da consequência do que você está pedindo. E Deus não vai deixar, meu filho, pode rezar que Ele não vai deixar. Vai rezar o quanto quiser que Ele não vai deixar, porque você não faz ideia do que você está pedindo. Porque Deus é amor. É um amor que a gente não pode imaginar. E Ele só quer o melhor pra gente. Às vezes, Ele vai deixar para você aprender. Vai deixar você aprender. Não bota o dedo na tomada. A criança vai lá, não bota o dedo na tomada. Não bota o dedo na tomada. Botou o dedo na tomada, toma choque e pronto, aprendeu. A gente fala 1000 vezes, a criança continua indo lá. Ela toma um choque, nunca mais ela vai lá. Mas nunca mais. Só precisou de um choque. E a gente falou 1000 vezes e ela foi. Mas só precisou de um choque. Nunca mais. Então, às vezes, Deus vai deixar você tomar um choque. Pra aprender. Mas é por amor. É por amor. É por amor. Tudo. Tudo. Coisa linda, né? Ai, Deus é muito incrível. Peraí, que eu já me perdi aqui. Aqui. Assim será com todas as ideias. Ah, não, peraí. O próprio apoio da imprensa não o salvaria do naufrágio, tal. Abriria seus caminhos e avançariam com segurança. Isso ocorreu porque tiveram o apoio dos espíritos superiores, cuja boa vontade compensou em muito a má vontade dos homens. Assim é. Assim será com todas as ideias, vindas quer dos espíritos, quer dos homens, que não puderem suportar a prova deste confronto, cujo poder não há quem possa contestar. Suponhamos, portanto, que agrade a alguns espíritos ditar com um título qualquer um livro de sentido contrário. Suponhamos ainda que com uma intenção agressiva
com a finalidade de desacreditar a doutrina espírita. A malevolência faça surgir comunicações apócrifas, ou seja, falsas, sem autenticidade. Que influência poderiam ter esses escritos, se não desmentidos em todos os lugares pelos espíritos? É a adesão desses últimos que seria preciso se certificar antes de se lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao de todos, existe a distância que vai da unidade ao infinito. Que poder teriam até mesmo todos os argumentos dos difamadores sobre a opinião das massas se milhões de vozes amigas, vindas do espaço, vêm de todos os cantos do universo e no seio de cada família, contradizendo os difamadores e confirmando os princípios espíritas com clareza? A experiência sobre esse assunto já não confirmou a teoria? Em que se transformam todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo? Qual foi a que, pelo menos, lhe diminuiu a marcha? Até hoje não se tinha prestado a devida atenção a essa questão, sob este ponto de vista, sem dúvida um dos mais sérios e importantes. É que cada um desses difamadores contou consigo mesmo, mas não contou com a espiritualidade de luz. Olha que coisa linda. Gente, pode juntar todos os espíritos malfeitores, né, mentirosos, que quando a gente fala de espíritos mentirosos, gente, vamos entender uma coisa. Não são espíritos, eles fazem maldades, mas não são espíritos maus. São ignorantes. E aí eu pergunto, vamos de novo, quem sou eu nessa história? O que eu ainda não sei, vamos entender ignorante de falta de saber, tá? O que eu ainda não sei, que está me impedindo de avançar, que está me impedindo de ser uma pessoa melhor? Que nível de consciência eu ainda não atingi, que está me impedindo ser melhor? Então, quando a gente fala espíritos maus, e lembrando que espíritos somos nós, não são os espíritos, somos nós, não são vocês, somos nós, é ignorância. A maldade, a gente tem que entender que a maldade é um ponto de vista. Para alguém que já atingiu um determinado grau de consciência, aquilo é maldoso. Mas para aquela pessoa que está naquele grau de consciência, aquilo é defesa. Eu estou me defendendo. Eu estou defendendo o que eu quero. Mas ela não entende que esse o que eu quero é egoísmo, é vaidade, é orgulho. Que hoje é o mal da humanidade. Então a gente precisa olhar com um pouco de carinho para esses nossos irmãos que são maus, né? Gente, eles só ainda não têm a consciência. Não que a gente vá passar a mão na cabeça, não é isso. Mas Jesus nunca acusou e rejeitou alguém por aquela pessoa ser má. Pelo contrário, ele ia lá atrás dela, porque é ele que precisava mais. E às vezes a gente rejeita e exclui o que precisa mais. Ele não deve ser do meu convívio o tempo todo. Associação, lembra de associação, de afinidade? Mas eu não posso negar. Para quem precisa da cura, se eu tenho a palavra da cura, eu não posso negar essa palavra a esse irmão. Jesus nunca negou. Jesus nunca negou. A palavra que era o remédio que precisava ouvir. Né? Olha só. E quem somos nós, gente? Quem somos nós?
Então amanhã a gente continua os nossos trechos aqui. E vamos nesse momento elevando o nosso pensamento. Ai, Jesus, quanta coisa você traz para a gente refletir. Refletir. Tantas e tantas coisas, Senhor. Abra os nossos olhos, Jesus. Abra os nossos olhos para os pequenos milagres. Para os pequenos milagres, não. Para os milagres grandiosos que acontecem nas pequenas circunstâncias da nossa vida. Para esses milagres grandiosos, nas pequenas circunstâncias. Que a gente possa ter esse olhar amoroso, Jesus, que você tem. Que a gente possa ter essa compaixão que você tem quando eu vejo um irmão necessitado. E que nesse momento, Jesus, nesse momento, você nos faça ferramenta. Que a nossa boca professe as tuas palavras. Que os nossos olhos possam ter o seu olhar. E que a gente possa levar você para cada coração que cruzar o nosso caminho. Para cada irmão que cruzar o nosso caminho, Jesus. Que a gente seja a ferramenta que você vai se utilizar para poder tocar nesse coração, para poder curar essa alma de alguma maneira. E que honra, Jesus, que honra poder te servir, que honra poder ser a ferramenta escolhida por você. E que a gente possa ser isso. Que a gente possa ser isso. E é esse amor, Jesus, é essa consciência que a gente quer vibrar e levar para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados do planeta Terra e do universo infinito, Senhor, aonde tiver um filho teu. Que nesse momento suas bênçãos derrame sobre todo o universo. E que o Senhor haja abundantemente em cada lar, tocando os corações mais endurecidos, curando as feridas mais profundas, e que a gente possa ser o filho pródigo, Senhor, que volta para casa. Ai, que maravilhoso morar em teus braços, Deus, que maravilhoso. E é esse o lar que a gente quer voltar. Agradeço a esses irmãos de luz aqui presentes, que harmonizaram o nosso lar, fluidificando essas águas, abençoando o ambiente do nosso lar, aproximando a nossa família, os nossos relacionamentos, trazendo luz para algum irmão desencarnado que hoje habita no nosso lar, precisando de ajuda, buscando um esclarecimento, que não é aqui, meu irmão, não é aqui, meu irmão, que você vai encontrar. Para isso, essa espiritualidade de luz está aqui presente nesse momento, para poder te levar carinhosamente aos braços de Jesus e ao lugar que nesse momento você necessita para se encontrar, para buscar esse entendimento que você quer. E amorosamente a espiritualidade de luz envolve cada irmão desencarnado que de repente esteja frequentando a nossa casa, comprometendo nossa saúde, comprometendo a harmonia do nosso lar. E nós entendemos, irmão, que você busca a mesma coisa que a gente. Entendimento, sentido, amor, segurança. E é por isso que a gente convida que você aceite esse convite de luz da espiritualidade superior aqui presente, para que carinhosamente possa te encaminhar. E que Deus te abençoe abundantemente. E que você seja feliz a partir de agora. E assim, agradecidos que estamos,
Nós pedimos licença e agradecemos, Jesus, a sua presença no nosso lar e a de todos esses irmãos de luz aqui presentes. Obrigada. Que assim seja, graças a Deus. E amanhã nos encontramos às 6h40 da manhã. Obrigada e que Deus abençoe o retorno de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a vocês.